Igreja, vamos orar, fechem os olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, Deus. Obrigada, Pai, por se fazer presente, mesmo nós não merecendo a sua presença. O Senhor é um Pai, o Senhor é um Deus de amor que cuida de cada vida. Então eu agradeço, Senhor, nós agradecemos por cada vida que está presente aqui. Que o Senhor possa usar a vida do Maurício com intrepidez, ousadia, Pai. Que ele não venha reter nada daquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, porque nós não merecemos. Mas o Senhor, em sua infinita bondade e graça, nos dará, nos concederá a sua palavra, que ela penetre no nosso coração e traga, Senhor, mudanças nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Graças a Deus. Pode se assentar. Graça e paz seja com vocês, irmãos. Amém. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você está feliz de estar aqui? Pergunta para a pessoa que está do seu lado agora, você quer morar no céu? Quem quer morar no céu aí? Aleluia, glória a Deus. Todos nós queremos morar no céu. E hoje nós vamos aprender quem pode entrar no reino dos céus. Quem pode morar nesse reino. Como nós fazemos para podermos entrar no reino dos céus. Irmãos, para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, nós estamos finalizando nessa manhã o estudo do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Compreende os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Hoje nós vamos finalizar. Esse Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como você preferir, é nada mais, nada menos do que a pregação de Jesus para os seus discípulos. Nesse Sermão do Monte, Jesus está trazendo os ensinamentos a respeito daquilo que Mateus chama de reino dos céus. Mas esse reino dos céus nada mais, nada menos é do que o reino de Deus. É o reino do Senhor. Assim como nós vivemos aqui no país, nós temos o nosso conjunto de leis que rege a nossa cidade, rege o nosso estado, rege o Brasil. O reino de Deus também tem as suas leis. O reino do Senhor também tem as suas ordenanças. E nessa pregação do Sermão do Monte, Jesus está ensinando os princípios e os fundamentos do reino dele, do reino do Senhor Jesus. Então hoje nós estamos finalizando essa pregação e nós vamos acompanhar agora o capítulo 7, dos versículos 21 ao versículo 29. Você consegue colocar para a gente? Mateus capítulo 7, dos versículos 21 a 29. Diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome nós não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. E para finalizar, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora você pode voltar, Rony, por gentileza. Irmãos, eu fico maravilhado com Jesus, porque se você quer aprender a pregar, se você quer aprender a ministrar, olhe para Jesus. Jesus é o mestre. Ele nos ensina a como pregarmos. Ele nos ensina a como evangelizarmos. E essa pregação de Jesus no Sermão do Monte, ele tem um início, ele tem um meio e ela tem um fim. Jesus iniciou lá a sua pregação dizendo: bem-aventurados são aqueles, bem-aventurados são as bem-aventuranças. No meio do seu sermão, Jesus vai dar as várias instruções a respeito do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. E agora, no final, ele vai concluir o seu sermão. Jesus está trazendo uma resposta para todas as instruções que ele concedeu ao longo do seu sermão. Então, pensa comigo, irmãos. Nós aqui ouvimos a palavra uns 40 minutos. A gente pega, aqui 8 versículos hoje, 9 versículos. Jesus, eu imagino que aquele dia ele passou o dia pregando. Somando o capítulo 5, 6 e 7, Jesus passou o dia pregando e as pessoas ficavam atônitas, elas não conseguiam desprender a atenção de Jesus, porque Jesus estava trazendo os ensinamentos. No final dos versículos nós lemos ali que Jesus pregava como quem tinha autoridade. E as multidões estavam atônitas ali, surpresas com os ensinamentos do reino de Deus. E aí Jesus trouxe os princípios deste reino, só que agora ele vai trazer para nós uma comparação. Nessa primeira parte, Jesus vai falar das pessoas que falam, mas das pessoas que não praticam. Porque ele diz lá no versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, a grande maioria de vocês aqui, se não todos, um dia já disseram: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha vida. Creio que todos vocês aqui, ou se não todos, eu quero acreditar que quem ainda não fez vai fazer nessa manhã, dizer para a sua vida: Jesus, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor da minha vida. É nós confessarmos o Senhor como nosso Redentor, assim como Paulo disse lá para os romanos, com a nossa boca nós temos que fazer o quê? Nós temos que confessar que Jesus é Senhor, e nós temos que fazer o quê com o nosso coração? Temos que crer. Mas quando nós dizemos com a nossa boca que Jesus é Senhor, muitos não param para pensar o que essa sentença significa. É dizer que não é mais a minha vontade que prevalece na minha vida, mas é a vontade do Senhor. Na oração que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nós aprendemos a como orar. Foi a Letícia que pregou aqui. Nós aprendemos a como orar, a oração. O que Jesus nos ensina? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. É dizer: Senhor, o Senhor é o Rei da minha vida. Mas muitas pessoas acabam falando, mas não acabam praticando. E aí Jesus está combatendo isso. Jesus está combatendo aquela velha frase: faça aquilo que eu faço, mas não faça. Não, faça aquilo que eu falo, mas não faça aquilo que eu
faço. Por quê? É a hipocrisia. Jesus está combatendo a hipocrisia. Os escribas se diziam servir a Deus. Os escribas falavam, diziam que operavam no nome do Senhor, mas na prática eles não cumpriam. Será que nós realmente estamos praticando aquilo que nós estamos falando, aquilo que está saindo da nossa boca, amados irmãos? Será que nós estamos praticando o evangelho verdadeiro do reino de Deus? Ou será que a hipocrisia tomou conta dos nossos corações? Nós estamos falando a respeito do reino do Senhor, estamos falando dos princípios do reino de Deus, mas não estamos vivendo, não estamos praticando. Fica já a primeira instrução do Senhor, já no final do seu sermão, porque ele diz, Jesus está finalizando o sermão, e ele está dizendo para eles assim, olha filhos, não adianta vocês replicarem aquilo que eu estou ensinando vocês aqui, se vocês não praticarem. Quando Jesus ensina que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, que também está no Sermão do Monte, ele está dizendo que nós devemos fazer a diferença com as nossas ações. Nós devemos fazer a diferença com as nossas atitudes. Agora, eu tenho certeza que muitos de vocês já presenciaram cenas de pessoas que se dizem cristãos, mas que fazem o nome do Senhor ser envergonhado. Que fazem o nome do Senhor passar por vergonha. Aí a pessoa do mundo diz assim, mas olha, essa pessoa aqui não fala que é crente, não fala que é cristão. E aí como é que fica a nossa ficha no céu? Como é que fica a nossa responsabilidade em dizermos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que é o Rei da nossa vida, mas nós estamos falando, mas não praticando? As nossas ações têm que condizer com aquilo que sai da nossa boca. Nós aprendemos nas pregações anteriores também que não tem como servir dois senhores, Sermão da Montanha também. Veja quanta coisa nós estamos recapitulando nessa conclusão. A mesma pessoa não pode servir dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao inimigo. Ou eu sirvo o reino dos céus, ou eu sirvo o reino das trevas. Da mesma fonte não pode jorrar a água doce e a água amarga. Fica o ensinamento do Senhor para nós nessa manhã. No segundo momento, Jesus vai trazer agora uma diferença entre... Melhor dizendo, Jesus vai trazer para nós, irmãos, alguns ensinamentos das pessoas que podem entrar no reino dos céus. E o primeiro momento, a primeira pessoa que pode entrar no reino dos céus é aquela pessoa que ouve e é a pessoa que pratica. Antes o Senhor Jesus falou, olha, a pessoa fala, mas ela não pratica. Agora a pessoa ouve e a pessoa não pratica. Porque talvez tenha gente que fala assim, não, mas eu não prego, eu não falo para ninguém, eu só escuto. Todos vocês que estão aqui nessa manhã ouvindo a palavra do Senhor Jesus, são indesculpáveis no dia em que Jesus voltar e realizar o juízo final. Ninguém vai poder dizer assim, olha, lá na igreja, na 11ª Beit Avot, eu nunca ninguém me falou disso, nunca ninguém me falou o que era preciso para entrar no reino dos céus. Aí Jesus vai puxar lá o telão, como dizem, né? Jesus vai puxar o telão lá e falar assim, olha, lá no dia 15 de dezembro de 2024 foi falado as características da pessoa para entrar aqui nesse reino. A pessoa primeiro precisa fazer o quê? Precisa ouvir e precisa praticar. Todos nós estamos aqui, todos os domingos, ouvindo a palavra do Senhor, os ensinamentos, o sermão da montanha, irmãos. Ou você ama, ou você odeia. Não existe meio termo. Ou você ama a palavra do Senhor Jesus e pratica a palavra do Senhor inteiramente, ou você odeia. Mas eu não gostei dessa vírgula aqui. Para entrar no reino dos céus, tem que ouvir e tem que praticar.
Eu não quero ser bonzinho, tenho certeza que os pastores aqui da igreja também não querem ser bonzinhos de acalentar o nosso ego, mas todo mundo aqui ir para o inferno. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor Jesus como ela deve ser pregada, como ela deve ser ministrada. Claro que nós precisamos também amarmos uns aos outros. Se eu vejo meu irmão com uma dificuldade, com um problema, eu preciso ajudá-lo. Eu não tenho que somente aplicar, né? Eu não tenho que somente martelar. Eu preciso também ajudar o meu próximo. Então Jesus fala nesse primeiro momento da pessoa que ouve, mas ela pratica também. No versículo 24 ele diz assim, ó, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas eu vejo algo curioso aqui, irmãos, porque no versículo 26 ele vai dizer, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. Jesus aqui não está fazendo uma comparação entre cristão e não cristão. Jesus aqui está trazendo um ensinamento para cristãos. É para crente que vem no culto de domingo, para crente que escuta pela internet. É para quem está ouvindo a pregação. É todo aquele que ouviu, porque o primeiro ouviu e praticou. O segundo ouviu também, mas ele não praticou. E infelizmente nós vamos ter esse grupo de pessoas até Jesus voltar. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, que escutam a palavra do Senhor, mas parece que o coração está empedrado. A pessoa escuta a palavra do Senhor, mas a pessoa não consegue colocar em prática. Em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã, amada igreja, é que você escute a palavra do Senhor, que você saia daqui, que você consiga colocar em prática o ensinamento do Senhor. Para que você faça a diferença onde você estiver. Que você coloque em prática o ensinamento de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, que você passe isso adiante para outras pessoas. A diferença, então, entre aquele que pratica e aquele que não pratica, não é entre aquele que ouve e o que não ouve. Porque aquele que não ouve já está perdido. Ele precisa ser alcançado, inclusive por nós. Nós temos a missão de falar para as pessoas, para que elas escutem. Agora, meu irmão, se a pessoa escutou a palavra de Deus, mas ela não quer praticar, eu, Maurício, pastor João, os pastores aqui, a gente não consegue mudar o coração das pessoas. Até o nosso é difícil. Controlar nós mesmos é uma missão. Se for para nós, seres humanos, é impossível, é uma missão impossível. Quem consegue controlar a nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que deve tomar conta de nós, que deve dominar a nossa mente, que deve dominar as nossas ações e as nossas atitudes. Portanto, então, a primeira característica da pessoa que pode entrar no reino dos céus é o quê? Quem ouve e pratica. Agora, a segunda característica é a pessoa que se mantém alicerçado no secreto. Porque Jesus fala lá no versículo 24, todo aquele que ouve as palavras e as pratica, será comparado ao homem que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Agora, aquele que ouviu a palavra, mas não praticou, construiu a sua casa sobre o quê? Jesus está falando da casa em si? Vamos lá, gente. Jesus está falando da casa? Jesus está falando do quê? Do fundamento, do alicerce. Talvez a casa daquele que construiu sobre a areia era até mais bonita. Quando você vai lá na praia, o pastor Márcio morava na praia, né? O pessoal falava que diz que ele ia todo dia lá na praia. Só que não, né? Quando você passa na praia caminhando, você começa a ver aquele monte de casa bonita, aquelas casas legais, você fala, ai, que vontade de morar de frente para o mar. Talvez a casa do que construiu sobre a areia era mais bonita, mas Jesus não está focando aqui na casa. Não é aquilo que é visível.
Não sei se vocês estão conseguindo já perceber o que Jesus está querendo dizer. Não é aquilo que os olhos conseguem ver. É aquilo que está no invisível, aquilo que está no secreto, que mantém alicerçado uma pessoa. É o fundamento. Não adianta eu construir um prédio de 20 andares, todo espelhado, luminoso, bonito, com a fachada legal, com os melhores materiais, se o fundamento desse prédio não for proporcional para conseguir aguentar ele. O que Jesus quer dizer? Não adianta eu querer vir aqui no domingo, eu cantar, eu pregar, não adianta eu me esforçar, eu ser da diaconia, eu ser presbítero, eu ser aquilo outro, lá fora, eu mostrar para os outros que eu sou cristão, eu colocar um adesivo no meu carro, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, mas se na minha casa, lá escondido, eu não sirvo o Senhor, se as coisas que eu mexo no meu celular, eu quero esconder dos outros, os outros não podem saber aquilo que eu estou vendo no meu celular, se a minha vida no secreto não condiz com aquilo que as pessoas veem no meu dia a dia, eu não vou entrar no reino dos céus. Eu não vou entrar no reino dos céus. Porque o que me sustenta não é a aparência, não é aquilo que está no meu exterior, não são as minhas roupas, não é a minha fala. É aquilo que eu faço quando ninguém de vocês aqui, nem a minha esposa está vendo. É aquilo que o Senhor conhece no meu, no seu, no nosso coração. Se eu falo, mas apenas da boca para fora, se eu estou fazendo como a frase que eu disse aqui, faça aquilo que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço, o meu fundamento está errado. Meu fundamento está no lugar errado. E o meu fundamento vai me derrubar. E agora eu quero perguntar para vocês aqui, a pergunta do ano. Pergunta que vai embasar o sermão da montanha aqui, gente. O que é o alicerce? O que é o alicerce? Vamos lá. Quero interagir, gente. Vamos. Palavra, Bíblia. Quem dá mais? Comunhão. O que vai alicerçar a nossa vida? O que alicerça a nossa vida? É a obediência a Jesus Cristo. Se eu escutar o sermão do monte, escutar as palavras de Jesus, se eu ler a Bíblia de capa a capa, se eu colocar um terno bonito, se eu falar que sou crente, colocar o adesivo no carro, me fingir que sou cristão, mas no fundo eu não obedecer a Jesus e aos seus ensinamentos, o meu alicerce está errado. E a minha casa vai desabar. Porque aquele que não tem o alicerce na obediência a Cristo Jesus, aquele que não escuta a palavra do Senhor e que a obedece, uma hora ou outra a sua casa vai desabar. Porque ele não tem fundamento. Não tem como uma casa que é construída sobre a areia resistir. É impossível. 1 João 1,6 diz assim: se nós dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha para você ver como as coisas são inconsistentes, não tem como. Se eu digo que eu mantenho comunhão com Jesus, com Ele, mas eu ando nas trevas, nós estamos o quê? Mentindo e não praticamos a verdade. Não tem como eu ser cristão se eu estiver mentindo para mim, se eu estiver mentindo para os outros e não estiver alicerçado naquilo que é a rocha, que é Jesus Cristo. Agora, a terceira característica da pessoa que vai entrar no reino dos céus é a pessoa que é aprovada nas tempestades. Todos vocês sabem que o fato de nós sermos cristãos não nos livra das tempestades. Alguém aqui, porventura, levante a mão se você nunca passou por um problema na sua vida ou uma dificuldade. Todos nós aqui passamos por problemas e por dificuldades, inclusive as pessoas que não têm Jesus na sua vida. Todo ser humano vai passar por dificuldade ou já passou por dificuldades um dia. A diferença é que o cristão tem onde se firmar. A diferença é que o cristão tem uma rocha
para segurar ele. A diferença é que quando você está passando pelos momentos de adversidade, você tem para quem clamar. Você tem para quem pedir ajuda. Jesus está aí para te ajudar. Jesus está aí para te fortalecer. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham fácil ser cristão? É fácil ser cristão, gente? Nem um pouco. Não é fácil. É fácil fazer a diferença? Não é fácil, gente. Mas é pela graça de Deus que nós andamos de fé em fé. É pela graça do Senhor. Quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, é Ele que domina a sua vida, é Ele que vai caminhar com você, é Ele que vai te ajudar a tomar as suas decisões. É que o ser humano é egoísta. O problema do ser humano é o seu ego, porque o ser humano acha que ele é capaz de tomar as suas próprias decisões. Eu acho aquilo que é melhor para a minha vida. Eu decido o momento melhor de fazer isso, de fazer aquilo. E eu quero decidir aquilo que é melhor para as pessoas que estão comigo. Está errado. Está errado. A gente acha que a nossa razão, o nosso cérebro é perfeito. A Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, nós seríamos consumidos. Nós seríamos consumidos. E isso mostra a graça de Deus, até mesmo para aqueles que não creem nele. Até mesmo as pessoas que não acreditam em Cristo Jesus estão debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Porque o sol brilha para todos. O sol brilha para todos. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, irmãos, onde estaríamos nós? Onde estaria você? Lembra de quem você era antes de Cristo Jesus? Mas se você está resistindo às tempestades da sua vida, se você está resistindo aos problemas da sua vida, os problemas que aparecem no seu dia a dia, é porque você está alicerçado em Cristo Jesus, que é a rocha, na obediência de Cristo Jesus. É o alicerce que vai dizer se nós fomos aprovados ou não, quando vêm as tempestades. O Senhor disse para os discípulos: olha, gente, uma hora ou outra vai vir a tempestade. Aquele que ouviu e que praticou os meus ensinamentos, a tempestade vai vir, o rio vai transbordar, vai soprar o vento, vai acontecer de tudo, mas a casa dele não vai ser destruída. Por quê? Porque ele está na rocha. Agora, aquele que ouviu, mas não praticou, vai soprar o vento, já no vento já vai derrubar. O vento já vai levar. Porque o fundamento dele está no lugar errado, está nas coisas erradas. Eu copiei a ideia da pastora Mônica, né? Diz que tudo aquilo que é bom a gente tem que copiar. E aí eu resolvi pedir para o chat me ajudar com uma imagem. E ficou muito legal. Mostrei para minha esposa, ela gostou. E deixou eu usar aqui. Porque na sua pregação eu lembro da imagem, eu acho que a imagem tem um poder muito grande de nós fixarmos. Então repara nos detalhes, a casa que está construída sobre a rocha e a casa que está construída sobre a areia. Para ambos veio a chuva, para ambos veio o vento, mas somente uma se manteve firme. Somente aquela que está construída sobre a rocha. Já viram? Vou tirar, que senão vocês ficam olhando para a imagem. E eu estou encaminhando já para a conclusão do sermão. Mas eu quero dizer duas coisas para vocês aqui hoje, hein, amados irmãos. A primeira, eu quero que vocês imaginem uma cena. Imagine aquelas pessoas que moram naqueles morros. Sabe, tipo lá no Rio de Janeiro, quando dá aquelas chuvas intensas e que tem risco de desabamento, e aí a Defesa Civil chega lá na casa da pessoa e diz: olha, você precisa sair correndo desse lugar, porque esse lugar vai desabar. Esse lugar vai desabar. Você precisa sair dessa casa.
Só que vocês já ouviram com certeza falar ou ver entrevista de pessoas que mesmo recebendo a notícia de que a casa dela vai desabar, de que ela vai morrer, ela vai ser soterrada, a pessoa não quer sair daquela casa. Por quê? Porque ela está apegada no lugar que ela mora. Ela está apegada ali naquele lugar e ela fala assim, eu só tenho isso aqui, eu não tenho para onde ir. Não tenho família para procurar salvação, para procurar ajuda, eu não tenho lugar para onde ir, eu só tenho esse lugar, eu não tenho nenhum carro, não tenho nada, eu só tenho esse lugar. É assim que acontece com as pessoas do mundo, com as pessoas que ouvem Cristo Jesus, mas não querem deixar a sua casa. Muitas pessoas estão assim no mundo ainda hoje, irmãos. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor, porque você está falando, gente, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Se você não estiver firmado nele, se você não estiver obedecendo a palavra do Senhor, se você não se firmar na rocha, a sua casa vai desabar. E nesse sentido aqui, desabar é o quê? É a pessoa sofrer a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus está trazendo o anúncio das suas palavras. Ele pregou o sermão do monte e no final Jesus dá uma ilustração ainda. Jesus fala assim, gente, quem ouvir e praticar, vai ficar firme. Quem não ouvir e não praticar, vai cair. Melhor do que isso é a ilustração. Jesus só faltava falar assim, vocês querem que eu desenhe para vocês aqui? Eu desenhei para vocês. Eu não, o chat desenhou para vocês aqui, gente. Uma hora vai acontecer. Ou nós escutamos a palavra de Deus, ou nós vamos ficar como aquelas pessoas que moram nos lugares remotos, naquelas pessoas que está chovendo, a casa vai desabar, ela recebeu o aviso. E receber o aviso aqui é receber a pregação do Evangelho na sua vida. É você ouvir a palavra do Senhor Jesus e fazer guarida. É guardar a palavra do Senhor no seu coração, é obedecer a palavra do Senhor, é praticar a palavra do Senhor. Nós aprendemos nesse Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. Nós aprendemos sobre ser sal e luz, fazer a diferença. Nós aprendemos sobre o adultério. Nós aprendemos sobre a ira. Nós aprendemos sobre divórcio, nós aprendemos sobre vingança, aprendemos sobre amar os nossos inimigos, aprendemos a orar, aprendemos a jejuar, aprendemos a acumular tesouros no céu e não na terra, nós aprendemos a servir apenas um Senhor e não dois senhores, nós aprendemos sobre as preocupações da vida, lembrem-se disso? As preocupações da vida, que a gente não deve se preocupar nem com aquilo que vestir, nem com aquilo que comer, porque o Senhor é quem dá a providência para nós. Nós aprendemos sobre não julgarmos os outros. Nós aprendemos no domingo passado sobre a porta estreita, que para entrar no reino dos céus, só entra aquele que passa no caminho e na porta estreita. Nós aprendemos os princípios para podermos entrar no reino dos céus. Aquele que ouve e pratica, aquele que se mantém alicerçado no secreto, aquele que é aprovado nas tempestades. Essas são as condições, irmãos, para nós podermos entrar no reino dos céus. É claro que eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez você esteja se perguntando aqui, mas eu não consigo fazer todas essas coisas. Pela minha força eu não consigo. E é verdade. Pela força do nosso braço, irmãos, nós não conseguimos. Talvez, alguns ou muitos de nós aqui, estamos passando por momentos tempestuosos e provadores na nossa vida. Eu não conheço a vida de todos vocês aqui. Talvez você está passando por uma dificuldade financeira, com problemas de saúde,
problemas na casa, problemas no trabalho. Todos nós passamos por essas dificuldades. Mas o Senhor Jesus disse assim, em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Nós devemos entregar as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos problemas, para aquele que é a rocha, para aquele que nos sustenta. Pela força do nosso braço nós não vamos conseguir. Eu não vou conseguir passar nas provações da vida, nas tempestades, nos ventos, nos rios transbordantes, se eu não me fixar em Cristo Jesus, se eu não obedecer a sua palavra. A minha oração nessa manhã, igreja, é para que você tenha paz em Cristo Jesus e que Ele seja a rocha da sua vida. Que você escute essa palavra, esse sermão do monte, e dê lugar no seu coração para essa palavra. Fala, Senhor, curva a sua cabeça nesse momento, fecha os seus olhos por gentileza. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade, Pai, nessa área, eu não consigo, Senhor. Por mim eu não consigo isso, eu não consigo mudar a minha atitude, eu tenho esse problema aqui, Pai, mas só o Senhor é a rocha da minha vida, e só o Senhor consegue mudar. Só o Senhor consegue me transformar, Pai. Peça para Ele entrar na sua casa. Peça para Ele fazer mudança em você. Peça para o Senhor te transformar a sua família, transformar aquele familiar seu que você não consegue. Você ama tanto aquele familiar seu, mas você não consegue, você prega o evangelho para ele, mas ele parece que não escuta. Você está falando que a casa dele vai desabar, mas ele não escuta, ele não quer sair dessa casa, ele não quer sair da areia. Fala, Senhor, é só o Senhor que pode mudar esse coração. Pai, nós oramos nessa manhã, Deus, nós oramos a Ti, porque Tu és a rocha dessa igreja, Tu és o fundamento dessa casa, Tu és o fundamento desses irmãos que estão aqui, Senhor. Nós oramos, Pai, para que essa palavra faça morada em nós. Nós oramos para que a palavra do Senhor, ela faça a diferença. Assim como nós cantamos aqui no começo, Senhor, eu vou construir a minha vida em Ti, Pai. Eu vou construir a minha vida em Ti, porque Tu és o fundamento, Tu és a rocha, Tu és a nossa força, Tu és a nossa virtude, Pai, Tu és a nossa esperança. Só há esperança em Ti, Senhor. Não há esperança em mais nada neste mundo. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, como diz a Tua palavra, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Que essa série de mensagens do Sermão da Montanha, Senhor, faça a diferença na vida dos meus irmãos, assim como fez diferença na minha vida, Pai. Hoje e para todo sempre. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Receba uma bênção, queridos. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe.